Boa noite. O Público na TV apresenta hoje uma edição especial, porque o assunto também é muito especial. Trata-se da elaboração do Manual de Jornalismo da EBC, que vai traçar as diretrizes para a produção de informação pelas rádios públicas, pela TV Brasil e Agência Brasil de Notícias. A necessidade de se fazer o novo manual foi provocada pela manifestação de uma leitora da Agência Brasil, que questionou a divulgação de uma informação sem identificação da fonte, a chamada informação em off. Os princípios e conceitos orientadores do novo manual passaram por uma consulta pública pela internet e estão, agora, recebendo contribuições dos jornalistas e radialistas da EBC. O Público na TV se antecipa e compartilha com você o que os profissionais de emissoras públicas nos estados pensam e esperam do novo manual. O Manual de Jornalismo está, neste momento, recebendo contribuições dos jornalistas e radialistas da EBC. São eles que vão pôr em prática as novas regras. Mas será que é assim tão fácil mudar procedimentos, principalmente no jornalismo diário? Para falar sobre este assunto, está aqui conosco a jornalista Nereide Beirão, diretora de jornalismo da EBC e presidente da comissão de elaboração do manual. Boa noite, Nereide. Boa noite, Regina. Bem-vinda ao nosso programa. E você poderia nos antecipar o que está sendo discutido neste manual? Olha, Regina, a gente está tentando discutir, nós vamos definir diretrizes, valores para o jornalismo, discutir a questão do fazer jornalismo, de práticas, procedimentos, da postura do jornalista. E para isso a gente tem um processo muito rico de elaboração desse manual, porque a gente foi formada uma comissão composta por representantes de todos os veículos, né, como você diz, da agência, do radiojornalismo e do jornalismo, um grupo de trabalho com participação de Rio e São Paulo. Convidamos um jornalista, o Antônio Aquiles, que teve experiência muito grande em empresas privadas, mas também em empresas públicas. Ele foi presidente da Rede Minas, foi presidente da BPEC, e é um especialista em gestão da informação, para ajudar na sistematização do trabalho. Vamos saber a opinião do diretor de jornalismo da Rede SAT, emissora pública do estado do Tocantins, que também falou sobre essa iniciativa da EBC. Eu acho que esse manual deveria conter detalhadamente a linha editorial, a definição do que é jornalismo público, se é que existe realmente alguma diferença, e também poderia existir no manual um dicionário de termos técnicos de jornalismo. E, por fim, eu gostaria de sugerir que esse manual, quando ficar pronto, fosse distribuído para toda a rede de afiliadas e que fosse realizado algum tipo de seminário ou workshop nos estados para, além de aproximar as emissoras da rede, também disseminar o conteúdo do manual para os jornalistas das TVs públicas de todo o país. Há alguma previsão para que isso aconteça? Olha, nesse momento da intranet, a gente está fazendo reuniões com as praças, que a gente assim, com as redações de Brasília, do Rio, de São Paulo e do Maranhão. Consolidado o manual da EBC, a gente pretende que esse manual possa vir a servir de parâmetro para as outras emissoras da rede pública, as nossas parceiras em todos os estados. Uma vez ele finalizado e ele implantado, há alguma possibilidade de que se faça algum tipo de treinamento? Não, eu acho que assim, a tentativa toda, o tempo inteiro, é incorporar essas emissoras, principalmente no jornalismo, exatamente porque a gente quer muita notícia regional, a gente quer ter uma participação, a gente quer ser efetivamente a TV Brasil. Como a gente não tem equipes em todos os lugares, eu acho que nem precisa, porque a gente tem esses parceiros, né? A gente quer incorporar essas emissoras. Então, essas emissoras conhecerem muito bem os parâmetros do nosso jornalismo, tentarem produzir um jornalismo dentro
desses procedimentos e parâmetros que a gente está definindo, a gente acha, claro, que é muito importante. Então, a gente quer divulgar, fazer reuniões, divulgar, fazer uma tiragem grande desse manual para poder distribuir, mandar para as emissoras parceiras. Minas Gerais quer flexibilidade para o formato das reportagens e rigor ético. Acredito que esse manual deva ser inflexível com relação aos pontos éticos, mas deve ser muito flexível com relação ao formato da construção dessa informação aos cidadãos de direito. É uma premissa da TV pública que ela experimente, claro que com responsabilidade, baseado numa discussão ampla, que ela experimente novos formatos para que assim ela consiga de fato agregar, não só com informação, mas agregar também com essa nova estética, com esse novo pensamento de jornalismo. Na sua opinião, é possível a experimentação de novos formatos em jornalismo? Acho que sim. Inclusive no próprio manual a gente está incentivando a questão da inovação, da criatividade. As expectativas da TV Brasil Pantanal, do Mato Grosso do Sul, você vê no próximo bloco. Vamos ver o que diz o jornalista da TV Brasil Pantanal de Mato Grosso do Sul. Eu acredito que esse manual ele vai contribuir para que nós, profissionais de redação, editores, coordenadores, possamos desenvolver melhor ainda o nosso trabalho. Nós teremos um norte a partir da presença deste manual. Hoje em dia a gente faz uma matéria, ela pode ter uma noção aqui para o Estado, né? É a nossa linha de trabalho aqui do Estado dessa forma, só que para a rede, a matéria nacional, o texto precisa ser diferente, a escrita precisa ser melhor, né? Então, assim, acho que esse manual vai nos trazer uma linha do como deve ser, de como a gente deve proceder, deve escrever para abranger todos os públicos. Nereide, escrever bem para atender todos os públicos, o manual contempla essa demanda que foi sugerida pelo jornalista de Mato Grosso do Sul? Olha, Regina, o manual contempla muito a questão do conteúdo, do que consta do conteúdo. E então a gente quer ter todas essas normas mais técnicas e mesmo do português na internet. E por isso que eu estou falando que é uma segunda etapa. A gente está desenvolvendo paralelo, mas a gente pretende ter mais a questão do conteúdo, da questão da pluralidade, da questão da focalidade da informação, essas questões mais... O que você diria ou apresentaria como diferente dessa proposição desse manual pela EBC, se comparado aos manuais de outras emissoras? Olha, além dessa questão da gente estar avançando nas novas tecnologias, a gente tem uma proposta de fazer jornalismo diferente, com várias questões que o jornalismo da TV privada não faz. Por exemplo, eu te falo, a gente não tem nenhum impedimento econômico, a gente não tem nenhuma pressão econômica. A gente pode, por exemplo, se você repara o noticiário das emissoras, algumas vezes a notícia parece uma charada, um artigo indefinido, uma empresa, um supermercado, um lugar, tem várias, por causa de injunções econômicas, que você não tem a matéria completa. Se a TV pública está fazendo a reportagem em um lugar que ela acha que é um bom assunto, que deve ser divulgado, o lugar onde aquilo está acontecendo deve ser nominado, claramente. E muitas vezes na TV privada não é nominado. Por quê? Porque tem um interesse comercial, entendeu? Do ponto de vista de abordagem. Né? De abordagem também. Como esses conteúdos... De abordagem tem várias questões. Por exemplo, a forma que você trata trata um entrevistado. Né? Muitas vezes a TV privada, o jornalista privado, chama uma pessoa e combina alguma coisa e depois faz uma outra matéria. Fala assim, eu estou tratando sobre esse assunto. E faz uma entrevista que é outra história completamente diferente. Ou faz uma edição distorcida daquela fala.
né? Distorce o conteúdo, distorce o... Eu não estou fazendo crítica à TV, à empresa privada de forma alguma, mas o que eu acho assim que a TV pública, ela tem de estar, e o manual reforça muito a questão da fidelidade da informação completa, plural, com várias pessoas falando. A gente tem alguns assuntos de pauta você que a está gente... falando, Nereide, em pluralidade, exatamente, né? Diversidade. Exatamente. Vamos ver o que dizem os jornalistas do Espírito Santo sobre essa iniciativa da EBC. A gente espera que o novo manual de jornalismo da EBC possibilite um grau de unidade nas nossas ações e, ao mesmo tempo, garanta a diversidade de um país de dimensão continental. Olha, eu acho interessante garantir nesse novo manual de jornalismo a regionalização do Brasil. Nós não devemos pasteurizar a programação da rede pública de televisão. O manual trata da questão do regionalismo e, aliás, essa é uma questão que me interessa em particular, né, que sou da região norte. Trata sim, Regina. A gente reforça muito a necessidade de você ter todos os sotaques, toda a representatividade cultural do Brasil inteiro. Então, para a gente reforçar muito essa questão, porque o que muitas vezes acontece no jornalismo habitual, assim, você retrata algum estado, alguma cidade de fora do eixo Rio, São Paulo, Brasília, só nas notícias ruins. Até por causa da questão econômica mesmo, você tem um peso de São Paulo econômico imenso. Então, você privilegia as notícias de São Paulo, o Rio acaba por ter um grande peso cultural mesmo e econômico também, Brasília pela questão política, e você procura a notícia dos outros lugares do país nessa questão, assim, quando é uma notícia muitas vezes negativa, na maioria das vezes negativa. Veja no próximo bloco as expectativas da Central de Jornalismo da TV Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Manual de Jornalismo está, neste momento, recebendo contribuições dos jornalistas e radialistas da EBC. Eu espero que o novo manual ele traga as normas, né, para a gente escrever, para a gente relatar os fatos e principalmente a linha editorial, né, como a gente deve cobrir os fatos e que fatos nós devemos cobrir, o que a gente deve dar mais atenção, quais são os ângulos que nós devemos pensar quando nós estivermos trabalhando. Eu espero que nesse novo manual de jornalismo fique claro como que a TV pública pode e deve abordar algumas questões, alguns casos de repercussão nacional que envolvem casos de crime, por exemplo. Eu acho que o Manual de Jornalismo numa TV pública deve contemplar exatamente a proposta original da TV pública, que é mostrar uma grande diversidade cultural, uma diversidade de cobertura jornalística. Por isso, ele deve ter uma garantia nesse manual, falando que nós devemos cobrir todas as áreas, não devemos ficar restrito a determinados setores, a uma cobertura mais voltada para uma elite dominante. Nós temos que ampliar. Eu acho importante a gente poder recorrer ao manual quando a gente se vê diante de certas situações. É importante que esse manual seja como jornalismo, objetivo e direto. Quais as dificuldades que vocês acham que podem enfrentar na consolidação desse manual? Olha, eu acho que a dificuldade vai existir se os profissionais não tiverem de acordo com o manual, não tiverem incorporado o manual. E exatamente nessa fase da intranet, das reuniões na redação, a gente quer ter esse retorno, essa participação dos profissionais para eles terem esse envolvimento. Essa fase ainda vai acontecer, é isso? Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Nesse momento. Exatamente para a gente poder ter essa participação, esse envolvimento e essa concordância. Porque não adianta você fazer um manual com uma série de regras que as pessoas não aceitam, não concordam, né? Então, eu acho que o grupo de trabalho já incorporou um pouco, a gente já incorporou bastante a questão desses procedimentos, dessas normas, né? Já houve uma participação, mas a gente quer ampliar exatamente para que esse manual seja incorporado e que as pessoas concordem, que as pessoas possam executar e ter como
um polo de consulta, uma fonte de consulta para o trabalho no dia a dia, né? Agora, esse período de discussão com os profissionais, que eu costumo dizer, são aqueles que estão lá na ponta, né, fazendo, né, essa rotina, esse fazer jornalístico, porque tem questões muito conceituais. Como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que vocês vão discutir? Como é que vocês pretendem abordar isso? Olha, Regina, eu costumo dizer assim que eu acho que é um privilégio o tipo de jornalismo que se tenta fazer, o que o manual propõe fazer, porque é o jornalismo que todo jornalista, que eu acho que tem uma certa consciência, sonha de fazer. Porque é um jornalismo que a gente tem autonomia, tem independência, a gente não tem questão econômica, não tem uma série de pesos que a gente tem liberdade. Então, assim, eu acho isso que precisa do profissional, entender isso e se esforçar para poder fazer esse jornalismo de qualidade, esse jornalismo que a gente pode fazer. Vamos ver agora a opinião dos jornalistas da Central de Jornalismo da TV Brasil, em Brasília. Eu acho que o desafio é respeitar as regras da língua portuguesa, inclusive as novas regras da língua portuguesa, e ao mesmo tempo adotar um tom coloquial, para que seja fácil de compreender o que está sendo escrito. Na verdade, esse manual ele vai vir mais para confirmar o que já está sendo dito praticamente todos os dias para a gente aqui na empresa, né? A gente ainda está teorizando que é uma empresa pública. Eu acho que seria um bom momento para a gente ir mais fundo, se aprofundar. Tem que nortear as praças, né? As emissoras de fora, as nossas parceiras, né? Que mandam matérias diariamente. Eu tenho certeza que o Manual de Jornalismo vai nos ajudar a cumprir o papel da EBC como emissora pública de televisão. Enfim, que houvesse uma padronização de procedimentos para a agência, para o rádio, para a TV, que todos falassem a mesma língua. Que o manual traga essa exigência também de você se fazer entender por todo o seu público, né? Sugiro que que o conteúdo, né, que seja aquilo que seja uma abordagem importante para o cidadão dentro de uma empresa pública de comunicação, que os conteúdos sejam claros também, bem definidos. Qual o recado que você gostaria de dar para os jornalistas que estão aguardando esse manual? Que participem bastante da formulação, nessa etapa da formulação do manual. Nereide, queríamos agradecer sua participação e contribuição para compreendermos como está o processo de construção desse novo manual de jornalismo da EBC. Eu que agradeço, Regina. O Público na TV fica por aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!